Bom dia, bom dia. Bom dia. Segundou. Bom dia. Bom dia. Algumas meninas carregando ainda. Urias, livro impresso, me confirme. Nós paramos na página 78, isto? PDF, página 59. 59. Obrigada, Donete. Avante. Alguém quer iniciar a leitura hoje? Bom dia, Cris. Suzana. Su, pode começar a leitura, então. Chega uma hora em que nos preocupamos em fazer check-in, em perder a barriga, em tomar conta da vida dos filhos. Pensar na morte nos faz pensar que é preciso fazer alguma coisa. Outro grave engano. Vamos nos distanciamos do ser pelo caminho do fazer. Pensamos então que uma vida boa é uma vida que nos leva a ter coisas e a fazer coisas. Mas quando chega o tempo da doença, não podemos mais fazer nada. E quando deixamos de fazer, pensamos que isso é morrer, mas não é ainda. A ideia de ser humano é simplesmente existir e fazer diferença no lugar onde estamos, por ser quem somos. As pessoas que se ausentarem da própria vida serão apenas ausências no tempo de morrer. Porque muita gente é assim na vida, um ausente quase que constante. E quando está presente, sente que esse tempo está vazio. Voltando às dimensões da morte, para ajudar uma pessoa que está morrendo, é preciso entender o que está acontecendo com ela. A dimensão biológica é uma condição necessária apenas para que as outras dimensões se expressem. Somos todos seres complexos, homens ou mulheres, crianças ou idosos, de qualquer cor, raça, credo ou profecia. Somos seres que contemplam a possibilidade de valorizar nossa dimensão física, porque estamos aqui, nesse tempo e nesse espaço. Temos também uma dimensão emocional, a mais universal que existe. Universal no sentido de tamanho, de complexidade, não de acepção de que é igual para todos, mas ainda a dimensão familiar, a dimensão social. Todos os artigos e textos que falam das dimensões do sofrimento enumeram 4: física, emocional, social e espiritual. Como já trabalho nessa área há bastante tempo, acabei me permitindo separar a dimensão social da dimensão familiar. A dinâmica familiar tem uma complexidade que independe da sociedade em que se vive. Cada família tem o próprio microcosmos, cujo funcionamento pode ser bom ou ruim. Os políticos, por mais arrogantes que sejam, podem dizer ou escrever o que quiserem sobre o conceito de família, mas a única coisa real que podemos definir esse grupo é o laço de amor que une os seus membros. Nem mesmo laços de sangue são tão fortes quanto o afeto integral que une uma família. Pode haver famílias consideradas moral ou eticamente ruins, que, no entanto, não são funcionais. Cada um cumpre uma função na dinâmica familiar. Sempre tem aquele que é o bode expiatório, aquele que é o chato, aquele que é falso, aquele que cuida de todo mundo, aquele que pode ser considerado o provedor financeiro ou existencial. Cada um ocupa um espaço dentro da família.
espaço este valioso e essencial para o bom funcionamento dela. Todos se equilibram e buscam uma harmonia dentro desse desenho de modo. É por isso que, para mim, a dimensão familiar é totalmente diferente da dimensão social. E então temos a dimensão espiritual, que pretendo destacar, pois o sofrimento espiritual pode ser um dos mais intensos nos tempos finais da vida humana. A compreensão do que é o processo de morrer facilita muito a vida de quem está cuidando. Quando sabemos o que está acontecendo, temos condições de conduzir aquele processo de maneira natural e de perceber a morte também de maneira natural. Permissão para a morte natural. A morte será meu maior acontecimento individual. Clarice Lispector. O que é morte natural no mundo em que a ciência fala de células-tronco? Hoje vivemos uma era ímpar na medicina. Muito se pode fazer para prolongar a vida humana. Ainda assim, mesmo com toda a tecnologia, morreremos. Ter uma morte natural pressupõe a existência de uma doença que segue seu curso natural de evolução, independentemente dos tratamentos que possam ser oferecidos, mesmo os mais modernos. Morte natural é aquela que acontecerá em decorrência de uma doença grave, incurável, que está piorando e para a qual a medicina esgotou suas possibilidades de tratamento. Nada impedirá a pessoa que tem tal doença a chegar à morte. É uma condição inexorável para aquela situação. É a essa pessoa, a esse paciente, que ofereço os cuidados paliativos. Os cuidados paliativos que pratico há 20 anos são esse processo de assistência para quem está na reta final. Às vezes, a reta final não é reta final no tempo. É a reta final da nossa vida. A terminalidade pode se prolongar por anos. Terminalidade não é semana que vem. Terminalidade não é tempo, e sim uma situação clínica que advém de uma doença grave, incurável, sem possibilidade de controle, e diante da qual, impotente, a medicina cruza os braços. Isso pode ser vivenciado em horas, dias, semanas, meses ou anos. Se a doença avança devagarinho, pode levar anos. Se vai depressa, a pessoa parte em uma semana ou em poucos dias. Na dimensão biológica, quando fui pesquisar o que é o processo de morte, a medicina tradicional não me forneceu respostas para as perguntas que me inquietam. Falando agora de maneira bastante técnica, o processo ativo na iminência da morte é descrito como uma falência de órgãos ou até uma septicemia. Por isso, a maioria das pessoas morrendo são levadas ao hospital e transferidas para a unidade de terapia intensiva. Os médicos ainda não aprendem na faculdade a diferença entre ter uma parada cardíaca e morrer. Na verdade, morrer é um processo que jamais poderá ser interrompido, mesmo que façam tudo o que a medicina oferece. Se o processo ativo de morte se inicia, nada conseguirá impedir seu curso natural. Mas o que é o processo ativo de morte? Encontrei respostas somente na medicina oriental. Busquei informações em vários livros dessa tradição, e somando esse conhecimento à minha atenta observação das centenas de pessoas que acompanhei, hoje me sinto mais serena para orientar a família
e todos os envolvidos no momento em que um ser humano está morrendo. Então, o que acontece quando a gente morre? O processo ativo de morrer é a dissolução dos 4 elementos. Cintilante é a água, em que a bacia escura é a água do oceano. Em que uma bacia escura é a água do oceano. A pequena verdade tem palavras que são claras. A grande verdade tem grande silêncio. Rabindranath Tagore. Os orientais nos falam dos 4 elementos da natureza: terra, água, fogo e ar. Como parte da natureza, também somos feitos dele. Quando morrermos, acontecerá a dissolução dos elementos que compõem o nosso corpo. Se pensamos na dissolução da Terra, é mais ou menos óbvio que se trata da questão física, concreta, na pele. Ao longo do processo de doença, ela ocorrerá mais ou menos rapidamente, a depender da agressividade da doença. O corpo começará a se desintegrar. Depois virá a dissolução da água. Biologicamente falando, a pessoa tende a ficar mais desidratada e faz menos xixi. Diminui a produção de fluidos corporais, de secreções e enzimas, do tubo digestivo e dos brônquios. As mucosas ficam mais secas. A medicina sabe hoje que é muito mais confortável para as pessoas morrerem levemente desidratadas. Normalmente, se o paciente for levado para uma UTI, nessa etapa de degradação física, poderá alcançar um nível quase insuportável de desconforto. Isso ocorrerá porque a tendência dos médicos ignorantes sobre o processo ativo de morte é inundarem-no de líquidos, e as consequências serão muito catarro e pele muito inchada e dolorida. Os rins pararão de funcionar, porque esse é o momento que não produzir mais urina. Os rins respeitarão o processo de dissolução da água, mesmo que os médicos não o façam. Essa situação torna quase inviável uma morte natural. Imagine a luta de um corpo que morre contra toda essa saga de intervenções que só atrapalham, pois não podem impedir nada. Pacientes que experimentam a etapa da dissolução da água têm certo processo de comportamento muito característico. Tendem a ficar mais introspectivos, olham para dentro de si e para dentro da própria vida. Chega o momento da verdade, de encarar com honestidade o caminho percorrido. Nessa hora, alguém pode prescrever um antidepressivo. Sabemos que não se pode ficar inquieto e pensativo na sociedade de hoje. Seremos rapidamente questionados. O que está acontecendo com você? Você não pode desanimar. Você tem que lutar. Tenha fé. Parece não ser permitido olhar para o sentido de tudo o que está acontecendo e buscar a nossa essência de vida. Mas a revelia das imposições da sociedade e dos antidepressivos, o processo de dissolução da água acontecerá com todos. Se estiver em um momento assim, e o antidepressivo for prescrito sem indicação verdadeira, o paciente não sofrerá ao revisitar seus caminhos e suas escolhas, mas tampouco conseguirá ser feliz e se sentir realizado com o que lhe restou. Os sentimentos e os estímulos emocionais chegam a um paciente mal medicado envoltos em celofane. Haverá apenas a ausência de sentir o que quer que seja.
Só o vazio acontece. Esse paciente não sente frio, calor, não sente emoção, não sente nada. Suponhamos, então, que não tenham passado antidepressivos e que a pessoa vá ficando um pouco mais triste. Então, a família fala: Você está triste? Não está reagindo? Sim, está reagindo. Está reagindo internamente, mergulhando fundo como nunca antes, buscando a si mesmo dentro da própria essência. Porque nesse momento em que estará se aprofundando na própria essência, começa a dissolução do fogo. É desse aprofundar-se que o paciente emerge pleno. Na dissolução do fogo, cada uma das células tomará consciência de que o tempo está acabando, mas que ainda é tempo de vida. Sempre há tempo para ser o protagonista da própria vida. Mas na dissolução do fogo, encontramos o espaço de manifestação mais pleno dela. Estamos caminhando para o fim, mas agora o caminho fica mais belo e mais cheio de vida. Se cada uma das suas células percebe o fim, poderíamos pensar que haveria um caos de desespero, um estado de pânico celular e um colapso absurdo, absoluto. Não, isso não acontece. Se tivéssemos sempre essa conexão com a nossa consciência celular, estaríamos vivendo o tempo inteiro em harmonia e equilíbrio. Quando cada uma das células se dá conta de que seu tempo aqui está encerrando, elas se esforçam por mostrar pela última vez seu melhor estado de funcionamento. Então, as células do seu fígado se tornam hepatócitos exemplares. As do seu pulmão, incrivelmente hábeis para realizar as trocas gasosas, as células do seu cérebro despertam e aqueles neurônios todos que nunca foram usados acordam e, curiosos, observam o cenário e dizem: Deixe-me ver o que está acontecendo. De repente, todo o seu corpo funciona bem. O que, então, acontece com a pessoa? Ela funciona bem também. É a famosa visita da saúde, a melhor antes da morte, a bela força da última chama da vela. Alguém pode continuar? Posso continuar, Su? A dissolução do fogo traz para aquele ser humano que morre a oportunidade de perceber a que veio a este mundo para ser humano. E essa pessoa tem a chance de mostrar ao mundo o motivo que trouxe até aqui, amor. O que vejo na dissolução do fogo de quase todos os seres humanos de quem cuidei em seus tempos finais, é que viemos para caminhar na amorosidade. Não importa quanto de lixo a pessoa carrega dentro de si, na dissolução do fogo, o lixo será transformado em amor. Seja ela quem for, terá a chance de mostrar que o mundo é bom e melhor, simplesmente porque ela existiu. Se você conhece a criatura mais trans da face da terra, olhe para ela e sorria com esperança. Ela terá uma chance incrível de ser alguém melhor na hora de morrer. Mesmo as pessoas que não morreram de morte anunciada, mesmo aquelas que morreram em um acidente ou em doenças fulminantes, quase sempre se diz que mostraram mudanças no comportamento pouco tempo antes de a morte acontecer. Diversas respostas chegaram neste momento da dissolução do fogo, e a pessoa tem e se permite a chance de amar, de ser amada, de perdoar, de pedir perdão, de falar muito obrigada. Se tiver consciência do que está acontecendo, ela se despede.
Não há um tempo determinado para isso, pois cada um tem seu tempo. Se, como médica, eu identifico isso e permito que o tempo venciado seja natural, assim como todo o processo, evito que o paciente receba intervenções desnecessárias. Esse processo de melhora complexa, de experimentar amorosidade em plenitude, expressando a pessoa que se é em sua essência, mostrando a que veio nesta vida. É o tempo mais consciente do processo ativo da morte. Terminando a dissolução do fogo, o encontro verdadeiro com sua essência, a pessoa descobrirá o sagrado que mora no mais profundo espaço dentro dela. Nesse espaço, mais profundo e sagrado, está o sopro vital. O sopro vital corresponde ao elemento ar, que nos foi emprestado por Deus ou pelo universo, para que realizássemos nossa missão na Terra. E assim que essa missão estiver concluída, deveremos desenvolvê-lo a quem nos emprestou. Começa então a dissolução do ar. Essa é a fase da agonia, processo que a maioria das pessoas vai chamar de morrer, porque a percepção real da morte iminente acontece somente na dissolução do ar. Até lá, o corpo está doente. Vamos atrás da medicina, vamos atrás dos tratamentos, fazer quimioterapia, fazer cirurgia, tomar remédio, experimentar, vender a alma, tomar passe, fazer tudo. Na dissolução da água existe a tristeza, que pode ou não ser atenuada pelo antidepressivo, mas acontece. Então passamos pela fase da melhora, um tempo da qual a experiência de estar vivo parece pleno. E entramos na fase da agonia, teremos que desenvolver o sopro vital, e ele sairá pelo mesmo caminho por onde entrou. Virá a fase da agonia respiratória, em que a pessoa respira mal, rápido ou devagar, depois faz uma pausa, seguida de uma respiração profunda. Quem acompanha um paciente passando pelas dissoluções anteriores consegue manter sintonia com a pessoa que está morrendo. Na dissolução do ar, não é diferente. Quando queremos entrar em sintonia com alguém, começamos a seguir de maneira inconsciente a respiração dela. Se essa pessoa está ansiosa, somos capazes de entrar em sintonia com ela e acalmá-la, ou pode nos contaminar com a sua ansiedade. Só que na hora da morte é impossível acompanhar a respiração da pessoa, absolutamente impossível. Não há como entrar em sintonia se não estivéssemos morrendo também. Somos capazes de entrar em sintonia com as emoções do outro, até de modificá-las, mas no processo da morte, essa mágica deixa de ser possível. Ela se iniciou e vai terminar, seja na UTI, na enfermaria ou em casa. A morte não escolhe o lugar. Acompanhar alguém neste momento é a experiência mais íntima que podemos experimentar junto a outro ser humano. Nada pode ser mais íntimo do que compartilhar com alguém o processo ativo de morrer. Nem sexo, nem beijo, nem confidências. Naquele momento, buscaremos o sentido de estar ao lado de quem está morrendo. Quem está morrendo buscará o sentido de estar ali. Virá o questionamento dos pesos, dos fardos, dos medos, das culpas, das verdades, das ilusões. Tudo ali exposto verdadeiramente nu. A pessoa que morre está nua, liberta de todas as vestes físicas, emocionais, sociais, familiares e espirituais. Por estar nua, consegue nos ver da mesma forma. A pessoa que está morrendo desenvolve uma habilidade única de ver. Estar ao lado de alguém que está morrendo é desnudar-se também. Por isso, a importância de trabalhos como o meu. Quanto tempo esse período vai durar? Ninguém sabe ainda. Esse não saber do tempo nos traz a possibilidade de vivenciar o momento presente. Ele nos traz a oportunidade de experimentar a plenitude. Quando dizemos que nos sentimos plenos, é porque estamos com o pensamento, o sentimento e a atitude, o corpo, todos juntos no mesmo lugar ao mesmo tempo. Estar ao lado de alguém que se aproxima da morte pode ser um momento de plenitude na nossa vida, algo que ocorre rápido e fugazmente. A morte do outro ou nossa será uma rara ou até única experiência de estarmos verdadeiramente presentes na nossa vida. A verdade pode matar?
O bom é que a verdade chega a nós com o sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos à perfeição. Clarice Lispector. É aqui, gurias. Vamos para os comentários, debate, compartilhar.